Boa noite, pessoal. Boa noite quem tá aqui assistindo essa aula já gravada. Boa noite para quem está presente aqui pessoalmente. A ideia hoje, da aula de hoje, é dar continuidade, lógico, aos nossos conhecimentos e o pensar sobre a orientação profissional. E o slide está errado, já vou corrigir o slide. Espera só um pouquinho. Faltou um O aqui na frente. Que erro grande, hein, professor? Oi, oi, oi. E nessa aula de hoje, a ideia dessa aula de hoje é que a gente possa contar com a participação de vocês fortemente, principalmente daquelas pessoas que já começaram a fazer um rascunho do seu trabalho. Porque hoje a gente vai começar a desvendar e pelo menos ter a noção dos primeiros momentos do que é e como vai ser o programa de orientação profissional que vocês estão criando e produzindo. Né? Mais uma vez, eu sei que existem algumas pessoas que estão fazendo essa disciplina porque está na grade, porque do processo natural da disciplina. Eu sei que algumas pessoas têm esse processo de orientação profissional como parte das possibilidades de atuação. E eu queria, na verdade, abranger para todo mundo essa ideia do pensar sobre que profissional eu vou ser e o que é que eu vou expor enquanto possibilidades de atuação quando eu me formar, né? Que vai ser daqui a pouquinho. Eu sei que vocês estão quase formadas, são quase colegas de trabalho, né? Então pensem um pouco com carinho na possibilidade de ter um pouco mais de esmero, um pouco mais de cuidado na hora da construção desse projeto que vocês vão fazer agora, porque de repente ele pode servir como uma ferramenta para vocês darem entrada nas primeiras atividades profissionais de vocês assim que vocês se formarem, tá bom? Não descartem, mesmo quem for para clínica, quem for para hospitalar, quem for para outras áreas da psicologia, nunca descartem a possibilidade de uma orientação profissional, tá bom? Uma orientação para o futuro. E aí, nesse caso, nesse momento, a gente vai trabalhar começar justamente a trabalhar esse projeto de orientação profissional, né? Eu vou... Tem outro errozinho que eu já detectei aqui no slide, eu vou pedir desculpa a vocês, mas a ideia de hoje, diferente das outras aulas, que eu falava assim, espera um pouquinho para organizar o pensamento e tudo, não sei o que. A ideia de hoje não, a ideia de hoje é que, assim, qualquer dúvida que surja, qualquer dúvida que apareça, no meio da minha fala, vocês podem parar a fala para a gente poder tirar essas dúvidas, para a gente poder discutir um pouco essas dúvidas que vão surgir de vocês, tá bom? Então, a ideia hoje é justamente esse bate-papo mesmo, tá bom? Agora, eu só peço a vocês que na hora de formular perguntas sejam diretivas, né? Sejam mais diretivas no sentido de direcionar realmente essa pergunta de vocês, dar ela uma orientação mais assertiva, tá bom? Não enrolem muito ao fazer a pergunta. Vamos lá. Eu botei essa imagem aí, né? Essa segunda imagem, vamos pensar assim, né? Que lembra muito para mim, não sei como é que vai refletir para vocês, mas lembra muito para mim uma ideia de uma sala de palestras. E me remeteu muito uma coisa que acontecia nos meus primeiros momentos enquanto profissional. Eu participava de muitas atividades de treinamento que serviam para selecionar pessoas. Era um formato que algumas empresas no estado de onde eu vim, lá em Maceió, tinham de fazer seleção. Tinha
uma palestra, uma coisa, você participava da palestra, né, se inscrevia na palestra, e durante a palestra tinham atividades, tinham situações em que o pessoal convidava a gente para fazer alguns testes, algumas coisas, e quem ia passando nas fases ia continuando o treinamento e tinha a possibilidade de entrar em alguns empregos, né? E aí, assim, nos programas de orientação profissional, não muda muito esse clima, assim, de cadeiras a ocupar, né? De cadeiras a gente pensar em quem vai ocupar essas cadeiras nos nossos programas de orientação profissional. Então, imagine quem é que vai estar sentado aí. Vai ser um idoso pedindo orientação sobre o término da sua jornada da vida toda de trabalho? Vai ser um adolescente, desculpa, um jovem adulto que é insatisfeito um pouco com o trabalho que ele tem naquele momento, vai querer mudar de vida e está vindo para conhecer você, para poder pensar numa nova possibilidade, novos projetos. Vai ser um grupo de adolescentes que resolveu pedir ajuda, pedir auxílio, pedir um acompanhamento sobre o processo de orientação profissional, né? Vão ser alunos de uma escola participando de uma atividade extracurricular referente à descoberta ou pensar sobre profissões, né? Quem vai sentar nessas cadeiras de vocês, né? Quem é que vocês imaginam, né? E aí, ao mesmo tempo, eu pergunto, né, o que devemos considerar ao elaborar um programa de orientação profissional? A primeira coisa é quem é que vai sentar na cadeira. A primeira coisa é pensar para quem vai ser o meu projeto, porque para cada um dos segmentos que eu citei aqui, ele vai ter um encaminhamento, vai ter um processo. Talvez o início seja muito parecido, de uma forma geral, né? Mas quando eu penso num projeto de orientação profissional, eu penso que, a depender do meu público-alvo, o processo e o procedimento ele vai ser diferente para cada uma das pessoas participantes. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém já pensou sobre isso? Já se imaginou na frente desse público aí dando palestra? Ninguém. Nossa, acho que saiu todo mundo. Foi na hora de tomar o cafezinho e comecei a aula, né? Então, vamos para frente. Né? Conceitos de atuação da psicoterapia breve. Eu quero fazer um paralelo, e o texto da gente traz esse paralelo, né? Analisando num primeiro ponto de vista, num primeiro momento, esse processo de orientação profissional como um processo de psicoterapia breve, né? E aí, assim, ao mesmo tempo que a relação da gente na psicoterapia breve é uma relação de terapeuta e cliente, né? Na orientação profissional, o processo ele vai ser muito parecido, né? Se vocês prestarem bem atenção em todo o processo da nossa orientação profissional, você vai ter um número delimitado de encontros, né? Você vai ter ou seja, um tempo limitado para desenvolver o processo de maturação e desenvolvimento do indivíduo. Você vai ter um programa para orientá-lo durante esses encontros, para seguir rigidamente em cima da demanda que esse indivíduo trouxe para você. Então, assim, não é por... Pode falar. Desculpa, é que eu ia falar naquele início, mas como meu notebook está com problema, eu tive que entrar pelo celular para utilizar aqui o meu áudio do notebook, está horrível. Pode falar, não tem problema. Eu acredito que essa questão do pensar ao público, eu vou falar por uma experiência profissional, porque eu fiz estágio na área organizacional, na qual eu apresentava orientação profissional, mas voltada exatamente para jovens, na instituição a qual eu ficava.
e eu tive que fazer toda a reformulação, porque estava desatualizado, e também pelo fato de que eu parei para palestrar comigo mesmo, eu e eu mesma, e não ficou audível para mim, acho que é essa a palavra. Eu não me via falando aquilo daquela forma. E eu reformulei, Uhum. mudei, e ficou bom até para os jovens que estavam junto comigo, né, como jovem aprendiz, e fazendo O como é que eu programa, né? posso falar isso? Estavam em todas as áreas, e uma das áreas era comigo no RH. E esses jovens que ficavam no RH, juntamente comigo, eram treinados a palestrar orientação. E ficou fácil para eles também, de fácil acesso. Que Eu bom. acredito que o principal é isso, é você perceber tanto o público que vai estar à sua Sim. frente, como também a sua fala, aquilo que fica fácil para você, aquilo que é mais. Eu vou usar uma palavra, mas eu não sei se seria isso, é como eu sinto, mais saboroso para você, Uhum. mais palatável, eu acredito que se tá bom para mim, tá bom para o próximo. Entendo, entendo. Bacana, bacana, assim, a sua experiência foi muito bacana, e Luna, né? Que assim, é importante que a gente entenda que para que o indivíduo ele engaje no processo de orientação profissional junto com você, aquilo precisa fazer sentido para ele. Ele precisa ter a necessidade de estar ali. E você tem que criar ao mesmo tempo a necessidade como o aconchego do ambiente que se torna livre de ameaças para o indivíduo. Porque o mundo do lado de fora do processo de orientação profissional já é bem ameaçador. E eu falo isso assim, sem medo de ser feliz com o termo que eu estou utilizando agora. Por que eu considero como ameaçador? Porque ele é hostil, ele exige, ele pede que o indivíduo ele esteja sempre atento nas coisas, ele não dá tempo para a gente pensar sobre as nossas vidas, a gente tem que agir muito rapidamente. Então, é muito massacrante o nosso dia a dia, o nosso mundo, né? E as pessoas procuram orientação vocacional para tirar, assim, essa venda que cobre os olhos, esse peso que está nas suas costas, pelo um processo de escolha. Né? O jovem aprendiz, como você colocou aí na sua fala, mano, ele é um indivíduo que ele já está pensando sobre o mercado de trabalho, por qualquer motivo que seja. Eu não vou discutir agora os motivos socioeconômicos que levaram o indivíduo a estar no programa Jovem Aprendiz, mas ele já está numa vivência de trabalho, ele já precisa remodelar o processo da adolescência dele para ganhar uma personalidade um pouco mais distinta, para poder se manter naquele programa de jovem aprendiz, para começar a trabalhar antes do momento que seria no fim da escolarização da gente, né? Que seria o natural. Mas ele não, ele teve que cortar o processo, mas que se ele corta o processo, pela lei, que seja algo que o proteja. E esses indivíduos, eles deviam ser ávidos, assim, a fazer perguntas, a questionar, eu imagino, né? Porque se eles estavam lá na instituição que você estava trabalhando, eles estavam ali realmente com sede de saber, e esse é um dos melhores clientes para trabalhar, aquele cliente que está com vontade mesmo de aprender, né? Então, dando continuidade nessa ideia, se alguém mais quiser falar, pode me interromper, viu? Eu volto novamente para o slide, não tem problema. Mas, pensando nessa ideia, pensando nesse adolescente que está ali vindo falar com a gente, conversar com a gente, ou nos buscar para, para pensar sobre esse processo de orientação profissional, quando a gente pensa num cenário em psicoterapia breve, que seria a sugestão de Regenberg, né? A gente está pensando não de criar um cenário de psicoterapia, não é isso. Tomem muito cuidado quando fizerem a interpretação sobre essa fala. Mas a ideia é entender que ambos os processos
eles têm muitas semelhanças, e principalmente entender que um processo, sim, de programa de orientação profissional pode ser terapêutico para o indivíduo. Nós somos terapeutas formados e sabemos como lidar com as emoções das pessoas. Aprendemos a lidar com esses processos. E nesse interim, algumas atividades podem ser bastante terapêuticas para os indivíduos, né? Do pensar sobre si mesmo, do entender-se, do refletir sobre suas próprias questões, né? Então, eu acredito que é uma coisa muito bacana de se pensar, né? E como diz o texto, né? Podemos trabalhar nessa relação terapêutica com um tempo menor, aprofundando em um foco. Ou seja, qual é o foco do indivíduo que procura orientação profissional? Entender ou buscar ou ter um poder melhor de escolha da profissão, né? Seja ele em que nível que a gente está determinando aqui. E aí, esse foco terá um programa de curta duração, mas ele não precisa ser um programa de curta duração que seja superficial. Você pode aprofundar os processos de escolha e o processo de entendimento de si, que são as duas coisas que a gente vai precisar saber e colocar para o indivíduo essas possibilidades, né? Conhecer sobre si mesmo, por exemplo, né? Pode ser um processo de curta duração e profundo, e pode ser também breve no tempo e duradouro nos seus efeitos, porque os efeitos eles podem continuar durante toda a vida. As reflexões que serão levantadas podem servir de impulso para o indivíduo durante toda a sua vida, né? E nesse sentido, na visão de Hegenberg, a definição exata de uma psicoterapia breve não está pautada no fator duração, e sim na especificidade do processo, que é a sua focalização. Assim, trabalhamos com uma questão específica em um prazo definido de terapia. E no programa de orientação profissional também você precisa estabelecer um contrato com o indivíduo de um prazo para as atividades. E dentro desse prazo você tem que encaixar os processos que são necessários para o indivíduo, para que ele possa pensar e repensar os seus processos de escolha. O processo de orientação profissional também se desenrola em uma problemática específica, com objetivos limitados e prazo definido. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Né? Alguém quer falar alguma coisa? Quando a gente for montar o nosso projeto de orientação profissional, quando a gente for pensar sobre o nosso projeto de orientação profissional, e quem já está fazendo isso, vai ter que delimitar essas questões, vai ter que pensar sobre essas questões. Eu falei para vocês que a gente pode pensar inicialmente em 5 encontros, no máximo 10 encontros, mas você pode pensar no processo e num projeto um pouco mais amplo e longo, né? Quais são as vantagens e desvantagens desse pensar sobre essas aulas, sobre esse pensar dessas características, né? É que a gente já vai começar o processo munido de ferramentas que nos auxiliam a conduzir encontro após encontro dentro de uma temática específica e com objetivos bem definidos. Dar um exemplo sobre isso, né? Digamos que você fez a divulgação, conseguiu juntar um grupo de 5 pessoas e você fez um programa que dura 10 encontros. Só que no segundo encontro você percebeu que os garotos, a garotada que está participando da atividade estão com alguns problemas pessoais que estão interferindo nos processos de escolha. E aí, assim, são questões que envolvem família, são questões que envolvem autoestima, são questões que envolvem o pensar sobre si. E aí você vê 5 jovens com direcionamentos bem distintos, mas também com travas muito, muito diversas, diversificadas. E como fazer para trabalhar cada uma dessas travas para que o indivíduo passe no programa de orientação profissional
para mudar o seu estilo e sua forma de ver a vida. Porque o indivíduo, às vezes, deve estar usando para isso. Não é mudar anteriormente para poder ter um processo de escolha um pouco mais assertivo, mas, às vezes, é mudar no final do processo, para que eu seja uma pessoa diferente lá no final. E aí, essa é uma diferença muito marcante de um programa para o outro. Porque há indivíduos que, de repente, conseguem trabalhar, sentir ou participar, não sei, vou chutar dezenas de coisas diferentes aqui, mas que conseguem fazer uma reflexão um pouco mais profunda em pequeno número de sessões, mas há indivíduos que têm mais dificuldade. Alguém abriu o microfone aí para falar. Professor? Pois não, pode falar. Pensando nesse processo de formação de grupo, né, para orientação profissional, me surgiu aqui uma dúvida, porque tem que ter um grupo-alvo, né? Então, assim, a partir do momento que eu quero montar um grupo, eu jamais poderia colocar 2 grupos-alvos, tipo, por exemplo, pessoas que estão querendo se recolocar no mercado de trabalho e jovens. Então, jamais poderia misturar esses grupos-alvos no mesmo grupo? Então, pense nas demandas. Pense um pouquinho no processo de maturação de cada um desses indivíduos e na forma como cada um desses indivíduos vai encarar o momento que está no processo de escolha. Então, assim, você junta adolescentes um pouco mais imaturos, no sentido de vivências da vida e tudo, com adultos, pode ser uma ideia interessante na medida em que você vai repartir as dúvidas de um com os processos de vivência do outro. Contudo, o que me garante que esse adulto vai ter paciência para estar com o adolescente? E o que é que me dá certezas de que esse adolescente vai aceitar a fala de um adulto que também está indeciso, que também não sabe o que fazer da vida? Então, eu estou colocando uma suposição, né, dentre as possibilidades que podem existir. Uma segunda questão que a gente pode entender daí é a questão da maturidade mesmo, uma maturidade com relação ao tempo que eu tenho de vida e as experiências que eu já tive na vida me tornam uma pessoa diferente de um indivíduo de 15 anos de idade. Eu posso ter atividades em comum com um indivíduo de 15 anos de idade, mas eu tenho mais do que o dobro da idade dele e vivemos e viemos de gerações diferentes. Ele enxerga essa geração de uma forma diferente como eu enxergo hoje. Contudo, inclusive, ele tem uma vivência diferente nessa era da minha quando eu era da idade dele. Eu não sei se hoje, tendo a idade dele, eu tomaria as mesmas decisões. Então, perceba aí que existe um intrincado conjunto de filamentos ou de raízes que, ao se entrelaçarem, elas vão entrar em choque. E o que a gente não quer no nosso programa é criar resistência para os indivíduos. E quando eu falo resistência no sentido amplo mesmo da fala, da palavra, com a ideia da resistência sendo aquilo que me impede de, como é que eu posso dizer, me impede de ir adiante, de andar para frente, de crescer. Então, eu não aconselho que esse público-alvo ele seja diverso. Você pode, enquanto profissional, trabalhar com os dois grupos, nada te impede. Até porque o que vai realmente impedir são as potencialidades que você sabe que desenvolveu. E a partir desse ponto de vista, você pode pegar um grupo um pouco mais barra pesada de, sei lá, vou chutar aqui assim, né? De indivíduos adolescentes que são, sei lá, de classe alta, de uma escola, e que estão sem saber o que fazer para o futuro deles.
E ao mesmo tempo, você está participando de um programa social em que você vai estar com indivíduos que não sabem o que vão fazer da vida adulta, não porque ainda não decidiram, mas porque, financeiramente falando, não faz parte da vida deles pensar sobre a morte, sobre o futuro, sobre o trabalho. Eles têm que pensar sobre aquele dia, se eles vão comer naquele dia. Ficou muito distante a reflexão? Tá dando para entender, gente? Professor, dá outro exemplo aí, por favor. Vamos lá. É porque você perguntou de grupos muito distintos, né? Assim, grupos de adultos com adolescentes. E quando você coloca pessoas de diferentes faixas etárias para participar da mesma atividade, principalmente atividades que vai envolver muito o processo cognitivo, você tem que pensar nas questões das diferenças de desenvolvimento que eles dois vão apresentar. Ambos estão em fases bem distintas do seu desenvolvimento biopsicossocial, né? O adolescente ainda descobrindo a vida e o adulto já tomando a decisão de dar um freio na vida e repensar os passos. Como é que você junta esses dois grupos? Porque, assim, as atividades elas vão ter que ser em comum. Você não pode montar um programa de orientação profissional onde na mesma sala você vai ter um grupo fazendo uma atividade e outro grupo fazendo outra atividade. Isso não encaixa, né? Talvez, pelo que você falou, assim, do pensar sobre isso, talvez os mais velhos possam servir de inspiração para os mais novos, né? Eles possam servir de fonte de informação sobre como é o mundo do lado de fora. Porque os adolescentes de hoje eles vivem numa bolha. Principalmente os mais ricos que vivem numa bolha programada pelos pais. Né? De que você só vai saber sobre isso, só entende sobre isso, porque é só isso que eu quero que você entenda. Então, entendam que é quase incompatível, a não ser que o seu programa seja voltado justamente para isso, para ter processos de mentoria e de processos de pensar sobre essa descoberta sobre si, né? Essa descoberta sobre o futuro deles mesmos. Entendeu? Ainda não? Não, professor, ficou bastante claro. Eu entendi, professor. Obrigada. Obrigado. Vamos para frente. Hoje as aulas você vai ver que vão acabar num segundo, né? Vai depender muito da participação de vocês, por isso que eu estou dizendo, participem hoje. Durante um processo psicoterápico, o terapeuta deixa de reagir ao comportamento do paciente para compreendê-lo. Se somos agredidos no ambiente social, por exemplo, podemos reagir a isso, mas dentro do processo psicoterápico, o analista não reagiria à agressão. A reação é substituída pela compreensão e interpretação daquele comportamento. Teve uma vez, no começo da minha carreira, que uma cliente saiu batendo a porta. Já existe uma primeira coisa que eu não gosto, é gente batendo na porta, né? Sabe, assim, eu acho uma falta de respeito quando a pessoa bate a porta. Por mais que não seja bater a porta na minha cara, mas você está saindo num ambiente onde você teve um conflito. E se você sai batendo a porta, você está mostrando mais ainda que você continua no conflito, né? Só que você não está deixando espaço para a discussão continuar. E nesse sentido, né, se eu estou num ambiente social externo ao meu trabalho e uma pessoa faz isso, eu me sinto no direito. Ou faz isso, ou faz outras grosserias, né? Eu me sinto no direito de ir até a pessoa e falar o que eu acho que eu quero falar, né? Da mesma forma que o outro não tem dever de me agredir, eu também não vou agredir as pessoas, mas eu vou colocar o que me incomodou. É assim que funciona para mim, né? Mas na terapia,
como eu ia falando da história, eu estava lá no processo terapêutico com uma menina, uma das minhas primeiras pacientes. Aí ela falando sobre os sentimentos dela, sobre como ela enxerga, como as pessoas olham para ela, né? Que ela se sentia feia, que ela se sentia menosprezada, diminuída, que ninguém olhava para ela e que ela ultimamente tinha se apaixonado por uma pessoa e que essa pessoa nunca ia enxergar ela de verdade, nunca ia enxergar a pessoa que ela é, nunca ia estar olhando para ela como mulher. E era uma jovem adolescente, não era mulher ainda, mas era como ela se sentia. E aí eu falei alguma coisa que eu não lembro exatamente o que eu falei, mas foi algo com referência a essa autoimagem, né? Questionando ela sobre o porquê é tão importante para ela que ela seja reconhecida, seja vista principalmente por essa pessoa, né, que ela se apaixonou, e como é que ela poderia pensar na imagem dela de forma diferente. E ela, nesse momento, quando eu falei que ela deveria pensar de forma diferente, né, eu não lembro exatamente como foi que eu fiz isso, mas a intuição, ou a intenção é que ela tivesse uma reflexão sobre o pensar sobre si, né? Como é que ela pensava naquele momento e como é que ela reflete esse pensar sobre si, pensa na mudança de quem ela é naquele momento. E aí você está me chamando de feia, você está me chamando, mais uma vez me chamando de inadequada, de fora do meio, de não sei o quê. E assim, eu lembro da frase assim, pensar, você modificando diferente da forma como você se vê agora. Mas era assim, ela foi tão agressiva comigo, né? Saiu batendo na porta depois, né? Depois de falar várias coisas, que eu fiquei pensando, onde foi que eu errei exatamente, né? Onde foi que essa coisa da fala sobre o outro incomodou tanto ela? Onde foi que eu errei, enquanto terapeuta, de questioná-la sobre algo que tem a ver com ela? A reflexão sobre o próprio self dela, que ela não estava fazendo, né? Todo o self dela era direcionado para essa outra energia. E eu me senti mal na época. Inicialmente eu me senti muito mal, porque primeiros clientes, né, recém-formado e tudo, fazia apenas, acho que 1 ano que eu estava formado, uma coisa assim. E eu lembro como doeu, né, porque ele está falando aqui de agressão, né, eu lembro como doeu, como foi agressivo a forma como ela se portou, como foi agressiva a forma como ela me colocou, né, me expôs naquele momento. E eu pensava muito nisso, até que eu fui à supervisão e o meu orientador falou, mas foi só isso que você disse? Eu disse, foi, né? Tava lá o registro ali, e ela saiu esbravejando com você? Foi. E aí, assim, ele me tranquilizou dizendo, não tem a ver com você, tem a ver com ela. Você pediu para ela olhar no espelho e ela não gosta da imagem que vê. Você pediu para ela olhar internamente e ela não gosta de algo que tem ali dentro. Tem algo que para ela é demais. Então, não é você, é o outro. Desse momento em diante, é óbvio que a gente erra, viu, gente? É óbvio que a gente faz algumas bobagens. É óbvio que a gente, como psicoterapeuta, a gente estuda muito o tempo inteiro, assim, não perde a concentração na hora do processo psicoterapêutico, porque ali é uma outra pessoa. E a gente precisa respeitar isso. A gente precisa entender isso. Então, diferente de ser um ambiente hostil, a psicoterapia precisa ser um ambiente
salutar e saudável. E nesse ponto de vista, às vezes a gente vai precisar ouvir uma coisa que saiu como uma agressão, mas entender aquela situação, ou seja, compreender aquela situação dentro do seu consultório como um processo interpretativo, como um processo do pensar sobre o outro. Por que o outro está soltando essas agressões? O que há nele, o que há nela para ser tão agressiva assim naquele momento? Ah, mas ela está te chamando de incompetente, de maluco, de não sei o quê. Ok, mas eu sei que eu não sou nada disso. Então, por que a pessoa está fazendo essa imagem? O que foi que eu mexi que a pessoa está fazendo essa imagem? Da mesma forma, é o olhar que a gente vai ter dentro do setting da orientação profissional, quando o adolescente ele vier com todos aqueles questionamentos e falando que isso nunca serve para nada, que meu pai e minha mãe me colocaram aqui e eu estou fazendo terapia a pulso, estou fazendo esse processo de orientação profissional a pulso porque eles querem que eu faça isso, mas eu não quero decidir, eu não quero nem fazer nível superior e tudo, não sei o que. Então, isso vai acontecer. Vão ter jovens adolescentes no seu programa que eles não querem nada, eles vão bagunçar. E você vai precisar pedir para eles saírem. Porque eles não podem atrapalhar o processo do outro. E nesse arcabouço total está você. Né, que às vezes pode ser o indivíduo que reage ou o indivíduo que escuta. Eu prefiro que você seja o indivíduo que escuta. Tá ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Alguém tem alguma experiência para relatar sobre esses processos? Vamos adiante. Hoje eu estou vendo que a aula vai acabar rapidinho. Só faltam 60 slides. A aula acaba agora em 2 segundos. Né? Programa de audição profissional. Na audição profissional, nossa relação com o indivíduo ou com o grupo também é terapêutica e deve seguir os trâmites necessários para tal propósito. Então, o que a gente tem que fazer na nossa sessão terapêutica? Estabelecer um contrato, estabelecer um vínculo, estabelecer várias regrinhas, não é isso? Na orientação profissional é quase a mesma coisa. Né? Não são todos os teóricos que enxergam isso, mas faz muito sentido, independente, inclusive, da linha em que você trabalha dentro da psicologia. Porque ao pensar sobre esses processos, essas questões que envolvem a orientação profissional, o momento, como eu já tinha dito, é terapêutico. E nesse sentido, você vai ter que respeitar o outro enquanto indivíduo. Você vai ter que ter um processo empático, você vai ter que ser verdadeiro com a pessoa, né? Ou seja, né, os 3 pilares lá da humanista, né, de Carl Rogers. O processo de orientação deve se configurar. Pode falar. Quem abriu aí o microfone? Foi eu. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito da orientação profissional, assim como o senhor falou dessa sessão de terapia, o senhor deu detalhes, como foi a sessão de terapia, os conflitos, tudo. Eu queria que o senhor especificasse mais assim, desse um exemplo, ou falasse um pouco, assim, detalhado, como o senhor falou da orientação profissional. Sim, mas de conflito, você fala ou de qualquer uma? Não, como o senhor já realizou orientação profissional alguma vez? Já realizei individual e em grupo. Qual foi as dificuldades? Então, vamos lá. Eu lembro que assim, que os primeiros grupos que eu construí de orientação profissional eram grupos externos. O que são grupos externos? São grupos de indivíduos que chegam na sua clínica para fazer o teu programa de orientação profissional. E nesse sentido era muito interessante porque todos aqueles garotos e garotas que estavam ali queriam estar ali. Então era um processo
desculpa, lindo, maravilhoso, porque tudo que você estava propondo, eles engajavam e iam e discutiam, e uma das coisas que era mais interessantes era o momento que a gente tinha de conversa final, né? Eu sempre reservava os últimos minutos do processo, mesmo que a gente tivesse debatido tudo, mesmo que a gente tivesse conversado sobre tudo. Durante as atividades, eu sempre parava meia hora antes, sentava o grupo em círculo e abria a palavra. E aí surgiam coisas como assim, fulano de tal falou uma coisa que eu não gostei, fulano de tal foi muito ríspido comigo, não deixou ajudar, quando foi o contrário, eu fui bem compreensiva com ele, mas ele foi muito ríspido, não me respeitou. Ou seja, esses momentos eram interessantes porque davam uma unidade ao grupo. O grupo, por mais que parecesse que ele estava gerando conflitos, não, eles estavam resolvendo conflitos abertamente, de forma madura, né? E eu fazia esse tipo de atividade porque eu colocava para eles, no mercado de trabalho, quando você está trabalhando, você ser verdadeiro é um dos principais pilares daquilo que você pode oferecer no emprego, numa empresa que você está trabalhando. Né? Seja verdadeiro com as pessoas, seja você mesmo com as pessoas, porque você vai ser muito mais livre, vai dar muito mais liberdade para o outro ser também quem ele é. E olha que bacana, uma combinação perfeita. O outro sendo quem ele é, você sendo você mesmo, e vocês vão se conhecer de verdade. E desse jeito acontecia, assim, os meninos, eles davam pitaco mesmo e falavam, e aí no final da rodada eles falavam mal. Essa foi uma experiência. Uma outra experiência que eu tive que me marcou muito foi uma experiência de que, assim, um grupo de sala de aula, a gente começou com muita dificuldade, porque eu comecei a fazer esse trabalho nessa turma porque existiam muitos problemas em relacionamento, principalmente com professores, né? Falta de respeito com os professores. E o meu primeiro intuito de entrar na turma era fazer algum tipo de atividade que pudesse me ligar a eles, que pudesse criar uma relação minha com eles. E aí foi bacana porque dentro das possibilidades das conversas que a gente teve, tudo, surgiu uma ideia da gente discutir sobre a natação profissional. E aí, nesse momento, deixa eu tirar aqui por causa do ventilador para não fazer barulho para vocês. Nesse programa tinha alguns alunos que não queriam estar ali. E aí era engraçado porque era boicote mesmo, assim, a atividade. A atividade estava acontecendo, eles não participavam, a atividade ia começar, eles entravam, mas ficavam fazendo brincadeira, fazendo a resenha, impedindo que o colega se concentrasse na atividade. Foi bem difícil, foi muito ruim, porque quando a escola se propõe a questões assim, às vezes acontece, porque às vezes essas coisas vêm de cima para baixo, você não tem experiência suficiente para trazer todo mundo, né? Ou para fazer grupos mais focais, e aí você tem que trabalhar com a turma toda, e nesse trabalhar com a turma toda, alguns alunos não vão encaixar no processo, né? É raro. Existe a possibilidade, mas é raro, né? É raro que uma turma mesmo apoie o processo e siga, né, no processo de transformação. E ali era barra pesada, porque todas as semanas que eu ia entrar na turma, sempre tinha algum problema, sempre tinha diversos problemas acontecendo, sabe? Parecia que eles faziam de propósito para que o processo não acontecesse de forma como a gente tinha planejado e tudo, né? Mas foi um planejamento que não foi voltado para eles, aí justifica também eles não gostarem, né? Foi um planejamento que foi feito, foi empurrado goela abaixo, mas não foi discutido com os pais, não foi pensado com a família. E aí, assim, infelizmente, né, são experiências ruins que a gente tem. Tá bom?
Eu tive um também individual. Esse individual foi bem bacana. Esse individual foi assim, sabe quando, sabe, você tira o suor assim com o dedo, foi eu trabalho com essa garota que eu fiz oração individual e ela, nossa senhora, né? Difícil de reflexão, difícil de pensar. Cheguei a discutir com ela para ela fazer orientação com grupo, ela não queria, ela muito ojeriza de grupo. E foi uma frustração, assim, quando ela saiu prematuramente do processo, né? Porque é caro, quando você faz sozinho é um pouco mais caro. Foi uma frustração quando ela saiu, mas durante o processo que ela estava, nossa, foi lindo, foi muito bom. Ok? Alguma dúvida ainda, gente? Vou passar para o próximo, tá bom? Na orientação profissional, nossa relação com o indivíduo ou com grupos... Ah, não, ainda estou aqui, né? Não lembro mais. Não, estou lá mesmo já. É terapêutico e deve seguir os trâmites necessários para tal propósito. O processo de orientação deve se configurar... Professor, Oi. Pois não. quais são as atividades que o senhor costuma usar na orientação profissional? É dinâmica? Então, sem dar spoilers, porque isso é importante que vocês descubram na construção do material de vocês, mas sem dar spoilers, eu costumo fazer uma diversidade de atividades que possam levar os indivíduos a ter sempre uma dinâmica de movimentação daquilo que eles estão fazendo durante a atividade e sempre também atividades que eles levam para casa, entre aspas, né, um trabalho de casa, para que eles continuem durante o período que estão em casa, continuem pensando sobre a construção desse indivíduo que eles querem ser. Então, são desde atividades mais simples, que não exigem muito esmero, até atividades um pouco mais complexas, que exigem a participação da família, né? Exige a participação do indivíduo com mais propriedade, com mais deleite, assim, por exemplo, pesquisas um pouco mais longas, que ele tem que apresentar a pesquisa, né? Então, o programa que eu utilizo ele é muito misto, né? Mas com atividades bem diferentes uma da outra. Eu raramente repito atividades, mesmo que sejam parecidas, né? Para que ele possa ver uma dinâmica naquilo, para que isso tudo seja novidade e ele possa experimentar. Às vezes acrescento situações novas, né? Dependendo do nível socioeconômico do grupo, eu tenho condições de fazer situações novas, né? Vai depender muito de como esse grupo se comporta, ok? Não quero dar muito spoiler não, mas é mais ou menos isso. Ok. Ok? O processo de orientação deve se configurar em cada encontro como um trabalho em uma perspectiva com objetivos definidos e com técnicas condizentes com esses objetivos levantados. Então, entendam, são duas coisas bem distintas aqui. Aqui ele está falando do objetivo do seu programa, não é o objetivo do indivíduo. O objetivo do indivíduo já está posto. Eu quero uma orientação sobre que profissão eu vou escolher, né? E a partir disso, você cria objetivos dentro do seu programa de orientação profissional. Então, dos objetivos é levar reflexão, o outro objetivo é desencadear um senso crítico, dar uma visão socioeconômica da realidade, ou seja, são objetivos que você pode inserir dentro daquilo que você acredita, inclusive, como importante nesse momento de escolha. E além desses objetivos assim mais amplos, mais, né, da área de humanas, tem os objetivos da descoberta pessoal do indivíduo. E para esses objetivos, as atividades elas não podem ser superficiais, porque alguns desses indivíduos nunca entraram em contato consigo mesmo. Eles nunca
como é que eu posso dizer? Eles nunca tiveram a oportunidade, alguns deles, de pensar sobre si mesmos, de pensar internamente, ok? Temos uma necessidade, e aí, assim, aí é óbvio que o planejamento do programa vai ter objetivos muito bem traçados para que você consiga desenvolver esse planejamento. Temos a necessidade de planejamento para a estruturação de cada etapa desse processo. De repente, você pode criar o seu processo dividindo em um bloco só de etapas e atividades específicas, dividindo em 2 grandes blocos, 3 grandes blocos, e dentro de cada bloco tem um conjunto de atividade que interliga um bloco ao outro. Então é toda uma construção, uma estruturação de cada um dos momentos. O primeiro momento é o momento deles conhecerem uns aos outros no grupo e depois conhecer a si mesmo. Mas, Roberto, eu faço isso. Bom, aí a gente vai passar para a disciplina dinâmica de grupo, não é agora que eu vou fazer isso. Mas é interessante que você note que a estruturação de cada uma das etapas, ela é um degrau, um passo que o indivíduo está dando para novas possibilidades, novas construções desse ser que agora está procurando uma profissão. Então, o nível de construção do projeto para vocês terem uma ideia, a ideia geral, com os objetivos gerais e específicos de todo o programa, as etapas que o indivíduo vai passar, conhecimento de si dos outros, conhecimento das profissões, despertando as habilidades, não sei como você vai chamar as atividades. Mas são chaves de portal onde o indivíduo vai ganhando acesso a novos portais, a novos momentos, a novos questionamentos sobre si mesmo. Entenderam? E aí, essas etapas precisam ser bem definidas com as atividades que vocês vão fazer, atividades que vocês vão lançar e as dinâmicas, né? O orientador deverá estruturar cada um desses encontros, destacando os objetivos e buscando as técnicas adequadas para cada momento. Por que individual, por que em grupo? Porque a ideia do individual faz muito sentido quando você quer um trabalho mais focal com a pessoa. Contudo, o grupo ele tem um potencial muito maior, porque nesse inteirinho, nesse desenvolvimento dos processos, das atividades que você vai realizar, esse grupo ele poderá estar ajudando os próprios indivíduos dentro do grupo. Pode estar auxiliando, dando o que a gente chama de rapport, feedback, o que quer que seja, para que as pessoas e os próprios indivíduos dentro do grupo tenham reflexões dos seus próprios processos. E aqui eu quero deixar para vocês uma coisa muito clara. Dá um pouco mais de trabalho trabalhar com grupos e é um pouco mais difícil, às vezes, juntar grupos. Às vezes. Mas o contrário também é verdadeiro. Assim, dá um pouco menos de trabalho trabalhar individualmente, né? Porque menos gente para gerenciar, mas às vezes a manutenção do indivíduo sozinho ela é mais dificultosa. Por quê? O grupo ele se gerencia, então o grupo ele acaba chamando um ao outro, eles acabam se ligando e mandando mensagem: você vai hoje, vamos hoje, não falte não deixe de ir não, você fez atividade, me ajude a fazer. Então eles se gerenciam, e aí olha que riqueza na hora que você estiver na parte, eu vou pular algumas etapas, certo? Mas na hora que você estiver na parte de apresentação, por exemplo, as pessoas vão falar um pouco sobre as suas vidas e os adolescentes vão se enxergar na vida dos outros também, desenvolvendo a situação e o fato de que o que ele está passando é muito parecido com o que eu estou passando. Então, faz todo um sentido que o que eu estou passando, eu possa refletir junto com o meu colega.
Eu posso pedir ajuda dele e a gente pode se ajudar mutuamente. Ou então, eu passei por algo parecido com o que aconteceu com ele. Então, eu posso dar uma dica para ele. Às vezes essas dicas não funcionam, mas quando é entre eles, e você consegue criar, na verdade também tem isso, né? Você consegue criar esse clima de, de apego, né? De relação. Quando é entre eles, essas orientações elas são realmente, como é que eu posso dizer, mágicas. Eles levam muito mais em conta, de uma maneira geral, né? E aí, assim, continuando falando dessas vantagens e desvantagens, quando você fala do individual, você perde um pouco essa vantagem da conversa no grupo, do feedback, né? As desvantagens desse processo individual, eles giram em torno de que quando você trabalha com vários adolescentes, eles, quando trouxerem as suas impressões, eles vão partilhar com o grupo. E às vezes no individual, as reflexões elas demoram para acontecer, né? O grupo ele se constitui enquanto grupo e ele se apoia enquanto grupo. E eles vão se apoiando no processo de desenvolvimento da atividade, né? E qual é o primeiro passo a dar? Qual é o primeiro degrau que eu tenho que cumprir, né? Na verdade, eu geralmente nesse momento eu digo, você não tem que dar um primeiro passo para frente. Nesse momento, você tem que dar pelo menos uns 3 passos para trás. Essa é uma reflexão filosófica para que vocês entendam o seguinte: para atravessar um rio, já dizia um provérbio chinês, eu dou 3 passos antes, atravesso o rio e dou 3 passos depois. Ora, eu preciso pegar impulso para atravessar aquele rio que eu acabei de ver. E eu preciso ir rápido. E ao atravessar o rio, eu não posso ficar na sua beira, porque ele pode encher. E pode me levar também. Então eu tenho que ir adiante. Ao passar por um problema, eu tenho que passar por ele e deixar ele para trás. Acabou, esquece o problema. Já resolveu. Então, o primeiro passo que vocês devem dar nesse momento e o momento de agora são esses 3 passos para trás, que é inicialmente a ideia do programa em si. O que é que eu quero fazer? E ao pensar sobre isso, por que eu pedi uma fundamentação teórica num programa de orientação profissional? Porque vocês precisam pesquisar, vocês precisam aprender a escrever sobre orientação profissional. Você precisa aprender a botar no papel o que é que eu quero fazer. E baseado em que? Aonde? Por que eu tenho que fundamentar teoricamente isso? Porque é a teoria que vai embasar a tua prática. Feito isso, né, dados esses 3 passos para trás, e agora eu fiz a pesquisa, aí sim eu começo a definir esse público-alvo, eu começo a definir como vão ser o meu programa, quantos encontros vão ter, quantas etapas de encontros eu vou ter. Recapitulando, não é preciso que o seu programa tenha várias etapas. Entendeu? Ele pode ter, e pode ser um programa linear, um programa de 10 encontros que são 10 encontros. Cada encontro tem a sua particularidade e é isso. Outro programa ele pode ter 5 encontros. Cada encontro vai ter sua particularidade, até pelas questões do ambiente onde vocês não conseguem fazer mais do que isso. Contudo, entretanto, todavia, não existe um tamanho ideal. Você que tem que achar a quantidade de encontro ideal para que você consiga realizar essa atividade de orientação profissional com maestria. Consegue fazer isso em 4 dias? São 4 encontros diferentes. Consegue fazer isso em 6 dias, 8 dias, 15 dias, porque o seu processo é um pouco mais elaborado? Ok. Mas leva em conta, nesse primeiro passo, essa apreciação, digamos assim,
de quem que vai estar aqui e como é que isso vai ser para o futuro. Leve em conta na ideia do que eu acabei de falar, né, na ideia de que, assim, para quem é o programa, né? As pessoas precisam pagar. Se eu boto 20 encontros, a pessoa não tem como pagar 20 encontros. Para fazer como? Você tem custos, a pessoa também. Ok? Qual é o encontro mais importante? O primeiro encontro é o mais importante. Ele pode redefinir todo o seu programa de orientação profissional. Então, esse primeiro encontro, ele é Caxias. Ele é o encontro dos encontros. Porque é nesse primeiro encontro que o seu jovem adolescente vai dar continuidade. Ou vai desistir completamente se ver que não vai funcionar. Então, o encontro inicial, ele tem um conhecimento entre o grupo, a integração dos indivíduos, o levantamento das expectativas dos indivíduos e o estabelecimento do contrato de trabalho, ou como a teoria chama de enquadre, né? Do enquadre que você vai dar naquela atividade. Você pode dar um chamado de contrato de trabalho, né? Mas o contrato de grupo. E aí, o que acontece, né? Nesse primeiro encontro? Você vai se deixar conhecer e você também vai conhecer o indivíduo. E olha que importante, como é importante esse primeiro encontro, porque é interessante que a gente diga isso, que você vai estabelecer esse primeiro elo. O indivíduo ele vai te conhecer pela primeira vez, no primeiro momento. E aí é algo que é mágico, né? É mister, né? Assim, o, o, o estabelecimento desse primeiro contato, nesse primeiro encontro, pode determinar muita coisa bacana para o indivíduo e para você. E nesse ponto de vista, nessa situação, eu vou ser muito sincero a vocês. Garanto a vocês que se vocês conseguem fazer um primeiro encontro bem bacana, bem interessante e que possa trazer esse conhecer-se e conhecer os outros de forma bem leve e dinâmica, o indivíduo vai continuar o processo todo, não tem jeito, né? Mas ele precisa ver verdade em você. Ele precisa ver que você está ali por inteiro. Ele precisa ver que você quer realmente estar ali, né? E aí você vai levantar as expectativas do indivíduo, que vai fazer você pensar, no encontro 2 eu tinha pensado isso, mas é melhor eu botar o 3 na frente, pegar o encontro 2 e botar depois do quinto, e aí eu pego o quarto encontro e vou ver o resultado primeiro do terceiro encontro para saber se eu vou continuar com aquele mesmo encontro, ou seja, você pode reorientar todos os seus encontros ou fazer novos, porque vai depender muito das expectativas desse indivíduo. E ainda digo mais, né? É importante que alguns conhecimentos a gente tenha aqui, ó, na ponta da língua. Porque faz parte do imaginário do adolescente perguntar para o psicólogo e ele ter todas as respostas. Então, estude sobre profissões, sobre mercado de trabalho, sobre novas perspectivas sociais. Estude sobre tudo isso, porque vai ser preciso. E aí, ao estabelecer nesse primeiro encontro, ou um pouquinho antes dele, o nosso contrato de trabalho, né? Como é que vai funcionar o nosso grupo? Nesse momento, eu acho que vocês precisam tomar muito cuidado, né? Porque tem gente que faz isso de forma informal e não funciona depois, né? O orientador profissional deve considerar que o enquadre, ou seja, esse contrato de trabalho, considerado um contrato entre as partes envolvidas no atendimento, dará maior clareza e compromisso a essas relações de trabalho. Expor os objetivos do trabalho da orientação estabelece tempo, horário e normas plausíveis e fornece a esses relacionamentos iniciais a ideia de regularidade e responsabilidade com o progresso. Então, é importante nesse momento, nesse enquadre,
que a gente pense muito bem sobre as partes envolvidas. Porque você precisa engajar esse outro indivíduo no seu processo de orientação profissional. Você precisa inserir o indivíduo no processo, né? Ele precisa se sentir pertencente a esse processo. Tá ok? Se tiverem dúvidas, avisem, viu, gente? A gente está caminhando já, inclusive, para o final dos nossos encontros. A postura e a aproximação de um grupo permitem ao orientador estabelecer um vínculo de relacionamento em que possam imperar a confiança e cumplicidade necessários ao bom andamento do trabalho terapêutico. Para tal tarefa, o orientador deve ter uma fundamentação teórica que o embase para identificar e compreender as questões centrais que permeiam o desenvolvimento do público com quem ele trabalha. E aqui fica a dica de ouro para vocês. Não utilizem uma teoria como bengala. Ela serve para te orientar nas tuas ações e na forma como você vai lidar com as coisas. Elas não servem para fomentar as diferenças entre as práticas da psicologia. Então, a tua fundamentação teórica, aquela escola de magia que você... Escola de magia, estou com um pensamento... Aquela escola de psicologia que você pensou para ser a sua escola que você pensa, que você age na psicoterapia, ela vai te auxiliar, né? Ela vai te dar base e embasamento para o que você vai construir. E não existe uma que é melhor que a outra. Todas vão considerar o processo e eles vão te fundamentar na tua escolha, no teu trabalho, na sua tomada de decisão, na sua forma de observar o outro e perceber esse público. Nesse encontro, nesse primeiro encontro, o orientador já deve estar preparado e munido de um arcabouço teórico de embasamento para a sua atuação com o público-alvo. E, nesse sentido, além do seu arcabouço teórico da psicologia, né, da escola da psicologia que você tem, você também tem que estar bem preparado sobre os processos de orientação profissional. E aí é que mora um perigo, né, assim, porque a orientação profissional ele é uma parte da psicologia que é neutra. E por que mora um perigo aí? Porque a gente precisa tomar muito cuidado como a gente vai recolocar os conceitos da orientação profissional, como a gente vai balizar os nossos programas dentro dessa forma de ver o mundo, que é a forma que você tem da sua escola de psicologia. Estabelecer um vínculo produtivo com o público-alvo requer aproximar-se dele. Esta aproximação... Professor? Pois não. Oi. Não, é que eu fiquei com a dúvida. Pode falar agora ou eu falo depois? Pode. Não, pode Nessa perguntar. parte... É como eu disse, vão me atrapalhando. Hoje pode, à vontade. Essa parte da fundamentação teórica que eu não entendi muito bem. Deixa eu ver se é isso que eu entendi. Que é assim, aí fala para a gente ter uma fundamentação teórica. Por exemplo, o psicólogo, ele tendo uma especialização em TCC, por exemplo. Mas na parte da orientação, ele vai, claro, seguir a TCC, mas o senhor fala de ele não estar fechado para as outras abordagens ao estudar na orientação, é isso? Não, nesse sentido não. Eu falo no sentido seguinte. Porque assim, quando eu falo de orientação, a gente fala de algumas questões básicas, como a gente tem discutido agora, como por exemplo, lembra que a gente discutiu sobre pesquisa de mercado de trabalho, sobre globalização? Lembra que a gente discutiu sobre isso? Sim. É disso que eu estou falando. Então, uma coisa é eu embasar a minha explicação em cima da TCC, outra coisa são os fundamentos da orientação profissional, que envolve eu conhecer como funcionam as profissões, que envolve eu conhecer como funciona os processos de emprego e mercado de trabalho.
Lembra que uma das questões da prova, por exemplo, lidava com a questão de que, ou a questão da prova não, com uma questão que a gente discutiu, lidava com assim, como é que é o mercado de trabalho hoje, como é que vai ser no futuro. Lembra que a gente discutiu isso? Sim. Que no futuro não vão ter carreiras, as pessoas vão fazer suas próprias carreiras. Então, esses conceitos você tem que ter isso muito bem fechado, no sentido de que é o que fundamenta a orientação profissional. Mas você não vai deixar de lado a TCC. Você vai explicar isso à luz da TCC, pensando sobre os processos cognitivos do indivíduo, o que é que ele tem que mudar de habilidades. Se eu falar alguma besteira, você me corrige, né? Se você é da TCC, você já me corrige. Quais são as habilidades sociais que eu vou ter que ter para poder viver nesse novo mundo que tá se abrindo da profissão? Quais são essas que eu tenho que desenvolver? Dá para entender? Acho que não entendi. Então, no caso, a fundamentação teórica que o senhor fala é um conhecimento das profissões além da sua formação teórica, é isso? Então, vamos lá. Vamos ver se eu coloco com mais propriedade. O que fundamenta a orientação profissional, a grosso modo, é a ideia de que o indivíduo, ele... Como é que eu posso falar com propriedade sobre isso? O indivíduo, ele vai participar de um mundo de trabalho, de um mundo corporativo e de um mundo capitalista. Se a gente for pensar, por exemplo, a gente está vivendo agora num momento de mudança social e socioeconômica, inclusive. Os países vão quebrar, a gente vai ter muito problema financeiro, a gente mesmo vai ter problema financeiro pessoalmente, não só as grandes economias e as pequenas, as pessoas também vão ter grandes problemas financeiros no futuro. Contudo, entretanto, todavia, o mercado não vai parar, porque quando passar a pandemia, e ela vai passar, haverá uma mudança na forma de entender o mundo, das relações sociais e econômicas. E aí a gente tem que estar prestando atenção nessa mudança, porque quando a gente começar um programa de orientação profissional, a gente vai orientar o indivíduo para as novas possibilidades de profissões e já pensando num novo mercado de trabalho que vai surgir dali a 5 ou 6 anos. Para alguns outros indivíduos, ele não vai fazer faculdade, por exemplo, então o mercado de trabalho é agora. Para outros indivíduos que já estão no mercado de trabalho, eles vão precisar se reformular. Então, nós somos os profissionais que precisam saber sobre essas coisas, por causa da orientação profissional. E aí é que tem o pulo do gato. Como eu vou passar isso para esse indivíduo? Como é que eu vou fazer com que essas duas coisas, orientação profissional e a forma que esse indivíduo vai entender essas coisas, elas se entrelacem? Aí eu vou utilizar a minha linha teórica, a minha escola da psicologia. No caso que você falou aqui, o TCC. Porque o TCC vai me dar ferramentas de como trabalhar com esse indivíduo para que ele aglutine o pensamento. Entendeu agora? Entendi, agora entendi. Aí na TCC, no caso, poderia ser através da psicoeducação, né? Ok, perfeito. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Aí o que eu quero dizer com isso, inclusive, é que não existe uma teoria melhor que a outra. Porque todas teriam uma forma de resolver isso. Com maestria e com propriedade. Okay. Tá bom? Estabelecer um vínculo produtivo com o público-alvo requer aproximar-se dele. Essa aproximação se dará pela empatia de entender quais são os conflitos pertinentes a esse grupo. A fundamentação teórica nos fornecerá conceitos necessários para compreendermos como se processa essa fase da vida, quais são os desejos, anseios, medos, angústias e quais as ferramentas disponíveis ao indivíduo nesse momento da vida. Aí também ele está incluindo aqui os conhecimentos sobre desenvolvimento humano, porque eu quero saber quem é esse meu adolescente, que situações estão acontecendo com a vida dele que eu preciso saber. E aí tá uma coisa que anotem
para a vida de vocês. Se quiserem, façam uma tatuagem para nunca esquecer. Nunca se esqueçam do que eu vou falar para vocês agora. Entender sobre desenvolvimento humano vai me ajudar a entender sobre o outro. Eu preciso estar sempre acompanhando os processos de desenvolvimento que a sociedade constrói e vive. Como assim, Roberto? O adolescente da minha época, que eu era adolescente, tinha uma forma de lidar com o mundo. E particularmente falando, mesmo eu vivendo numa capital, eu tive muita liberdade de brincar na rua, de brincar com coisas da rua. Por mais que eu já gostasse de tecnologia e videogame, eu gostava muito de estar com os meus amigos e com outras pessoas. E o meu momento de adolescência se prestava a isso e funcionava muito bem com isso. Não quer dizer que a adolescência de hoje esteja perdida, que isso é uma coisa enganosa que a gente tem plantado por aí nas relações que a gente tem. A adolescência não está perdida, a adolescência não é, escuta o que eu estou dizendo, ela não é uma criatura, o adolescente ele não é uma criatura que vive num mundo fechado dentro da internet, que não sei o que. Não. Ele é um casulo em construção. E ele só está vivenciando o que o momento socioeconômico e cultural da nossa sociedade está demandando para ele. Nós resolvemos viver em lugares que não tem áreas de lazer, em que o adolescente ele não pode sair de casa para encontrar com os amigos na rua, para jogar bola, para o que quer que seja. A gente que resolveu morar em lugares que essa vida social, nesse momento, se torna impossível. E a única vida social que o adolescente tem é dentro da escola. Por isso que ele não gosta de estar dentro da sala de aula, porque ele precisa gastar esse tempo, inclusive, batendo papo. Né? Então, são os conhecimentos que a gente precisa ter. Essa adolescência ela não está perdida e não é ruim. Ela se adaptou ao processo que a sociedade atual deu para ela. Ok? Então, antes de criticar a adolescência, pense um pouco sobre isso. Não podemos desprezar também, para essa aprovação e compreensão, a nossa capacidade de observação técnica e sistemática. E isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver. Capacidade de compreensão e observação técnica e sistemática. Por quê? Porque o que a gente faz enquanto psicologia não é magia. É por isso que eu tinha falado de magia anteriormente, porque estava com essa brincadeira na cabeça. Nós não abrimos uma bola de cristal e adivinhamos o pensamento e o comportamento das pessoas. A gente observa. O psicólogo ele é um cientista. Ele entende do comportamento humano, ele entende as possibilidades que o ser humano pode ter ao desenvolver determinados comportamentos. Ou acontecer determinadas coisas, a gente tem como prever algumas questões que podem surgir na vida desse indivíduo. Então, nesse ponto de vista, nessa situação, né, quem melhor para observar as pessoas do que a gente? As nuances do comportamento, as mínimas situações que podem acontecer, entendeu? Então, o olhar, o silêncio, então tudo a gente tem que observar, né? O que fazer no primeiro encontro? Como orientação, sempre pense numa entrevista inicial semi-dirigida, mais espontâneo possível, que as pessoas puderem falar sobre si. E anote tudo. Dê um jeito de anotar tudo o que os adolescentes falam. Você tem por obrigação de saber sobre eles e de ter isso anotado de alguma forma, né? Gravar nem sempre é permitido, então a gente tem que arrumar um jeito de gravar, de anotar. Como é que você faz? Se você não puder gravar, contrata um estagiário, né? Contrata um coleguinha da faculdade que possa te ajudar a fazer isso aí. Abordar o histórico de vida no trabalho, para aqueles que já trabalham, então histórico de vida sobre trabalho, né, sobre o que ele pensa, sobre o que ele entende, o que já vivenciou.
o significado do trabalho para esse indivíduo, para esse adolescente, o que é que significa trabalhar para essa pessoa e as expectativas quanto à orientação, o que é que ele espera. Essa é uma pergunta importantíssima, né, para você também saber o que desenvolver com ele. Este é um procedimento de coleta de informações, com a entrevista inicial mais flexível, mas garantindo que abordaremos os conteúdos necessários para nosso trabalho com o grupo. Certo? E o que é essa observação sistemática do grupo, né? É uma observação com metodologia sistemática, diferente da observação rotineira e informal, uma vez que ela se dá dentro de uma finalidade específica destacada anteriormente pelo observador, ou seja, é um olhar com objetivos claros e definidos. Você sabe o que você está querendo observar. Você tem noção do que é que você está querendo ver no comportamento do indivíduo, ou seja, ela é programada, você está querendo saber como ele reage às situações que você programou, ok? Então, nada de aplicar dinâmica e ficar batendo papo, você tem que estar prestando atenção, estar ali inteiro na atividade, ok? Falar um pouquinho agora para vocês sobre os testes psicológicos, né, ou esses instrumentos e testes que a gente pode utilizar, né? De antemão eu vou falar para vocês, vou colocar um pouquinho da minha experiência antes de discutir abertamente. Existem vários testes extremamente interessantes, né? Se vocês quiserem saber quais são os testes que são os que são possíveis de utilizar, vocês podem ir no site do CFP. Não é esse nosso momento de aula, a gente vai ter um momento para discutir isso, inclusive, se vocês acharem realmente interessante. Mas existem alguns testes que podem ajudar a gente a entender um pouquinho das habilidades do adolescente para ter um parâmetro melhor para orientar ele sobre o processo de desenvolvimento que ele vai passar. Mas não se enganem, os testes eles não são a sua única ferramenta e a única forma de trabalhar, né? O teste ele tem que servir para você como mais um instrumento, mais uma ferramenta. E, em geral, os programas que eu tenho desenvolvido, principalmente por serem comunidades carentes, eu não tenho utilizado testes, né? Eles ajudam muito, ajudam bastante, né? Na faculdade, lá na faculdade, no nosso laboratório, existem testes, inclusive que são utilizados, e a gente vai poder fazer uso deles sim, para a gente aprender a aplicar, para a gente entender como eles funcionam. Então, uma das nossas projeções de atividades práticas é estudar um pouquinho esses testes que podem ser utilizados para orientação profissional. Mas pensem um pouquinho sobre custos do seu programa, porque quando você for vender o seu programa, se ele tiver aplicação de teste psicológico... Alguém quer falar? Eu, professor. Professor, em relação aos testes na orientação profissional, é de extrema importância a aplicação dos testes na orientação profissional? Então, Ou pode ser realizada a orientação profissional, iniciar e finalizar sem o uso dos testes? É possível isso? então, vamos lá. São duas coisas que você me perguntou aí que são bem diferentes, né? Se eles são de extrema importância ou se a gente pode fazer com e sem. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A importância dos testes é que eles dão para a gente alguns parâmetros para entender quem são esses adolescentes e poder orientá-los de forma um pouco mais concisa. Então, a importância deles é essa. Mas existem coisas que podem substituir, sim e não. Porque alguns parâmetros que os testes psicológicos podem trazer para a gente, eles são substituíveis. Eu não conheço atividades que possam trazer isso sem ser um conhecimento mais amplo e grande desse adolescente. Isso é um fato. O outro fato, tem como fazer um programa de orientação profissional bacana, bom, interessante e fiel ao indivíduo sem nenhum teste? Tem. Só que você vai ter um pouco mais de dificuldade
para algumas pessoas para descobrir alguns processos de habilidade desse indivíduo, que os testes já dariam ali para a gente de cara, né? Mas como o teste é situacional, nem sempre, nem todas as informações a gente pode usar sempre. Então, o que fica nessa reflexão é o seguinte: eles não são imprescindíveis, mas eles são extremamente importantes. Duas coisas bem diferentes. Entendam. Eles não são imprescindíveis. Consegue fazer um programa completo sem ele? Consegue. Eu já apliquei programas de 10 a 15 encontros sem testes psicológicos, por conta do custo que ficaria para o grupo que fez, né, de pais que fez esse contrato comigo na época, e funcionou divinamente bem. Eu tive que substituir por outras atividades, né? Contudo, os grupos que eu consegui aplicar os testes, até os próprios adolescentes tinham uma reflexão muito mais elaborada quando viam os resultados. Eles tinham reflexões e certezas sobre alguns processos muito mais fundamentados. Agora eu tenho um número que diz sobre alguma coisa. Eu tenho uma habilidade que está aqui expressa nesse teste que eu fiz. Isso ajuda um pouco cognitivamente falando, mas não é imprescindível. Certo? Existem outras formas de fazer isso, tá bom? Mas uma pessoa tinha aberto o microfone. Porque como tem custo, eu pensei assim, nesse fato em relação a um projeto de orientação profissional em escola pública, tipo um trabalho voluntário. Aí não teria, se não tivesse Financiamento. os testes, né? A escola não tem, como né? fazer. Como está fazendo o trabalho voluntário, vai ter que desembolsar esse valor, aí não tem como desembolsar esse valor, mas você quer realizar aquele trabalho naquela escola. Aí foi isso que eu estava querendo saber, se existe a possibilidade de realizar esse trabalho sem sim. o custo dos testes. Tem sim. E consegue fazer com que o trabalho seja muito, muito bem feito e com muita valia para a vida desses adolescentes, tá bom? Tá ok. Agora, os testes fora do contexto e da interação orientador e orientando não nos trazem contribuição para o processo. Que aí digamos assim, é o outro lado da moeda da sua pergunta. Porque assim, aplicar o teste por aplicar o teste, que ele não vai ser utilizado de forma coerente, ele não vai ser utilizado de forma fidedigna dentro do processo, por que eu estou aplicando esse teste? Só para poder cobrar mais caro, para ter uma desculpa de cobrar mais caro, né? Porque, e aí a gente vai numa questão ética, né? Por que então eu apliquei o teste? Né? Por que eu estou fazendo isso? Esse é um teste, às vezes, que custa, desde o curso que você fez até a obtenção do teste, vai custar no máximo, sei lá, R$600, tudo isso. Tô chutando assim por alto, viu, gente? Eu nem sei o valor de cursos que tem de teste. Mas vai custar isso. Aí você desenvolveu um programa de orientação profissional que em grupo, que um indivíduo para participar do programa inteiro já é R$500, ou seja, já pagou todo o seu processo do teste. Um indivíduo fazendo o seu programa. E é caro. Esse valor que eu estou dizendo a vocês é um valor caro. Não é todo mundo que tem R$500 para dar por sessão de um programa de orientação profissional. Entendeu? Então, por que eu fiz isso? Para poder encarecer o meu programa? Para poder dizer que eu aplico testes? Então, tomem muito cuidado, né? Mas, assim, os testes eles podem sim ser utilizados. É importante que a gente conheça eles, né? Por isso que quando a gente voltar, né, desse processo de reclusão ou qualquer nome que a gente esteja dando nesse momento, a gente vai sim dar uma olhada quais são os testes que já tem lá na nossa clínica e proceder de alguma forma para que a gente aprenda e entenda um pouco sobre a aplicação desses testes, tá ok? O teste deve ser visto com cautela, principalmente os importados, que podem trazer problemas de tradução, nas adaptações e até nas amostragens de situações e funções. Por muitos anos foi utilizado no Brasil um teste de profissão, teste
para identificar a profissão, que era um teste com lâminas americanas. Nossa Senhora! Aí tinha coisas assim que eram completamente absurdas para nossa realidade no Brasil, né? Como, vou chutar aqui, assim, sei lá, vou chutar uma coisa aqui que eu não lembro tudo, mas assim, escolher entre duas profissões, entre você ser, sei lá, porque eu não consigo pensar em nenhuma profissão agora assim que seja bem absurda, que seja americana, não tenha, não faz sentido no Brasil, mas sei lá, eu vou chutar assim, você trabalharia como, sei lá, fritador de hambúrguer ou trabalharia como dona de casa? E aí, para um teste da década de 70, ou início da década de 70, faz todo sentido porque a gente sabe que existia toda uma cultura de mulheres que desejariam ser dona de casa. Eu estou chutando, assim, mas... E aqui no Brasil isso nunca foi uma realidade porque sempre se precisou trabalhar. Então era um teste que as lâminas não faziam muito sentido. O que é que hoje o Conselho faz, né? O Conselho, os testes que são lançados, eles são validados no Brasil e se for preciso, alguns procedimentos ou perguntas são modificados para a nossa realidade brasileira. Isso geralmente são estudos que são longitudinais, ou seja, estudos de anos, que fazem com que haja revisões nos testes, né, nas folhas, nas testagens, exigindo também das pessoas que aplicam o teste, tendo que ter uma atualização constante, inclusive do manual de interpretação, né? O que é determinado como padrão em certas amostragens de um país pode ser diferente em outros países, necessitará ser validado para o seu uso em contextos diferentes. Eu lembro agora, falando disso, dos testes de QI, assim, que chegaram no Brasil, que vinham com um padrão europeu, eurocentrado, né? E que quando chegavam nas nossas crianças aqui, nenhuma criança chegava nem quase na média, pelo nosso padrão de educação, de processo aqui no Brasil. Não que fossem mais ou menos burras, mas que as perguntas eram fora do padrão para aquelas faixas etárias. Um teste pode ser altamente útil, a questão de validade das medidas, num contexto e ter um fracasso completo numa outra cultura. E aí, um teste bem aplicado e com caráter cultural bem visto vai fazer com que o adolescente tenha uma visão mais própria do processo para ele. Ok? O programa de orientação profissional, aqui é a resolução do conselho, né, que fala sobre isso, e é possível um processo de avaliação psicológica com orientação profissional sem necessariamente o uso de testes. Outros métodos podem juntar-se a esse processo e enriquecer cada vez mais o seu encontro. Tá ok, gente? Eu acho que esse era o último slide. Ah, não, tem mais outro aqui, ó. Esse aí sim é o último. Não estamos aqui invalidando o uso de testes, nem eu, nem o texto também, né, do lado de vocês. Mas analisando criticamente a posição de destaque que eles tiveram por muito tempo dentro dos processos que envolviam avaliações para a ocorrência de um processo de orientação profissional dinâmico, não precisamos desprezar os testes, afinal, eles também são mais uma ferramenta para acessarmos os conteúdos dos indivíduos. Toda crítica está na maneira de como o terapeuta lança a mão desse recurso. Jamais esse recurso, os testes psicológicos por si só, irá substituir a atuação profissional do psicólogo. Gente, era esse o recado que eu tinha para dar hoje, né? Lembrando que essa, inclusive, assim, é uma fundamentação que pode ajudar vocês no trabalho de vocês. Vocês podem utilizar esses textos como fundamentação, é o nosso texto da unidade 3, né? Já digo a vocês que já está aberta a unidade 3, não acumulem as perguntas, as respostas, as atividades, tá ok? E a gente se vê na semana que vem. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu ir embora? Quer dizer, embora não, né? Só fechar a sala. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Pessoal? Oi, professor. Eu não tenho nada a perguntar, só despedir de todos. Boa noite. Então, tchau, gente. Já que ninguém tem nada a perguntar, inclusive Marilene. Tô brincando, viu, Marilene? Pelo amor de Deus.
É que ninguém tem nada a perguntar. Me despeço de vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Alguém abriu o microfone. Obrigado, boa noite. Boa noite.